O som do cimento batendo na pá era o mesmo todos os dias. O mesmo ritmo, o mesmo peso, a mesma rotina. João trabalhava como pedreiro desde os 14 anos. Herdou o ofício do pai, que herdou do avô. Era um homem de mãos calejadas, pele queimada de sol e olhar cansado, mas com um detalhe que poucos percebiam: João nunca parava de observar. Enquanto erguia as paredes das casas dos outros, ficava imaginando quando conseguiria construir a sua. O problema é que, quando chegava em casa, o dinheiro que recebia já tinha destino: luz, água, comida, aluguel, remédio. Sobrar nunca sobrava. Por isso, quando alguém falava em investimento, ele ria. Investir o quê? Tijolo? Dizia, tentando disfarçar a frustração. Mas um dia, tudo mudou por causa de uma conversa aparentemente simples. Era uma tarde quente, e João ajudava a reformar o escritório de um rapaz jovem, dono de uma startup. O cliente acompanhava a obra de perto, sempre de fone de ouvido, ouvindo algo no celular. Curioso, João perguntou o que ele ouvia. Aulas de finanças, respondeu o rapaz. João soltou uma risada. Isso é para quem tem dinheiro sobrando. O rapaz parou, olhou para ele e disse calmamente: Não, isso é para quem quer parar de nunca ter dinheiro sobrando. João ficou em silêncio. Aquela frase ficou ecoando dentro dele por dias. E foi ali, entre uma parede e outra, que nasceu a semente da mudança. Naquela noite em casa, ele pegou o celular velho da filha e procurou como investir pouco dinheiro. Caiu num vídeo que explicava sobre tesouro direto e investimentos a partir de Bunlais. Achou que fosse mentira, mas no dia seguinte, abriu uma conta digital e testou. Colocou 10. O rendimento foi quase nada, mas a sensação foi tudo. Pela primeira vez, o dinheiro estava trabalhando por ele, e não o contrário. Era o início de algo que ele ainda não compreendia, mas sentia que era importante. Durante semanas estudou todas as noites. Acordava às 5, trabalhava até às 5 da tarde, jantava e passava horas vendo vídeos sobre finanças. Escrevia tudo num caderno. Tesouro CRA Seguro, CDB, Crassa Banco, ações na parte de empresa. No começo parecia outro idioma, mas João sempre teve um dom que poucos têm: paciência. Ele sabia que toda parede começa por um tijolo, e decidiu tratar o dinheiro da mesma forma. O tempo passou, e a paciência virou hábito. Cada obra que pegava, separava 20 por semana para investir. Às vezes mais, às vezes menos. O que importava era não quebrar o ciclo. No primeiro ano, o saldo era pequeno, mas o aprendizado era enorme. Começou a entender os gráficos, os juros compostos, e o poder de deixar o tempo fazer o trabalho pesado. Descobriu que o dinheiro cresce devagar, mas cresce sempre, desde que você não o retire antes da hora. Certo dia, o mesmo cliente que lhe apresentou o mundo dos investimentos voltou à obra e perguntou como andava a vida. João contou o que estava fazendo e o rapaz sorriu. Então agora você é meu colega de investimentos. Aquilo soou como uma piada, mas João percebeu que era verdade. Não existia mais diferença entre eles, apenas tempo e conhecimento. E isso podia ser vencido. Com o tempo, João começou a ensinar outros pedreiros do bairro a fazer o mesmo. Nos intervalos do trabalho, mostrava o aplicativo, explicava como funcionava. Alguns riam, outros se interessavam. Criou um grupo no WhatsApp chamado Pedreiros Investidores. No início, eram 5, depois 20. Em poucos meses, eram mais de 100 homens que, entre um serviço e outro, falavam sobre CDBs, rendimentos e reservas de emergência. Era como se tivessem descoberto um superpoder escondido a vida inteira. Mas a virada real veio quando João percebeu que podia unir o que sabia de obra com o que estava aprendendo de finanças. Começou a oferecer um serviço diferenciado: obras completas com orçamento planejado, custo real e transparência. Usava o mesmo método dos investimentos: disciplina e constância. E isso fez seu nome crescer. Em 2 anos montou uma pequena construtora com 2 ajudantes e uma caminhonete usada. O homem que vivia com medo de faltar agora gerenciava prazos, planilhas e lucros. Ele nunca esqueceu do começo. Continuava investindo toda semana, mesmo quando o valor parecia pequeno. Quando os clientes perguntavam como ele conseguiu crescer, João respondia: fazendo com o dinheiro o que sempre fiz com o cimento,
colocando um pouco por dia, sem pular nenhum. Essa frase virou seu lema, e o que começou como brincadeira virou filosofia de vida. 5 anos depois, João já tinha uma carteira de investimentos sólida e uma empresa respeitada. Comprou um terreno e construiu a própria casa, a mesma que sonhava erguer quando trabalhava para os outros. Mas ele não parou por aí. Usou parte do lucro da construtora para abrir uma turma de capacitação gratuita para jovens aprendizes da construção civil. Ensinava o ofício e, junto, ensinava sobre finanças. Dizia para todos: aprender a assentar tijolo é fácil, difícil é aprender a assentar paciência. E todos riam, mas guardavam a lição. Hoje, João vive o que chama de liberdade tranquila. Trabalha porque quer, não porque precisa. Tem reservas, investimentos e, principalmente, respeito. O mesmo homem que ganhava por dia agora vê o dinheiro render por mês. Quando perguntam se teve sorte, ele responde sem hesitar: sorte é o nome que dão para a constância dos outros. Ele aprendeu que o segredo da riqueza é o mesmo da construção: base firme, tempo e repetição. Que o problema não é o quanto se ganha, é o quanto se abandona antes de ver o resultado. E que paciência é a argamassa da prosperidade. Sem ela, tudo desmorona. O mais bonito é que João nunca perdeu a simplicidade. Continua com o mesmo café preto de sempre, o mesmo jeito calado e o mesmo coração grato. Mas agora, quando olha para as mãos marcadas, vê nelas mais do que calos. Vê a prova de que o impossível é apenas o possível com mais tempo. Quando ele passa pela cidade e vê os prédios que ajudou a construir, sorri. Cada um deles é uma lembrança silenciosa de quem ele foi e de quem escolheu ser. Um homem que começou com 10, uma conta digital e uma promessa: nunca mais depender da sorte. E cumpriu.